Ok, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos ha dado de vida em Sua presença e por mais esse tempo precioso do qual podemos nos reunir através do Zoom para mais uma classe do curso básico de teologia, falando sobre os eventos futuros. E nós estamos agora estudando sobre o milênio. E já falamos sobre o arrebatamento, a grande tribulação. Agora estamos no milênio. E essa é a nossa penúltima classe. Creio que na próxima terça-feira será a nossa última classe do mês de dezembro. Creio que vamos estar concluindo o assunto do milênio. E quando voltar em janeiro, a gente já volta estudando sobre o juízo final, ok? Então vamos orar ao Senhor para dar início à nossa classe. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos dar-te graça. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos ha dado e pelo privilégio e a grande oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui unidos através desse meio de comunicação para podermos estudarmos juntos a Tua palavra. Coloca a minha vida nas Tuas mãos. Peço que, Senhor, Tu me concedas a Tua direção, a sabedoria do Espírito, ó Deus, a inspiração para que eu te peço, Senhor, pelos nossos irmãos, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, abrindo as suas mentes, seus corações, para que possam receber a Tua palavra nesse momento. Assim oramos e assim damos-te graça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, como nós já havíamos falado na classe anterior, o milênio, assim como o assunto da grande tribulação e do arrebatamento da igreja, também tem três posições de linha teológica. Assim como nós vimos na grande tribulação e no arrebatamento, o milênio também tem três posições diferentes de interpretação teológica sobre esse assunto. Nós estudamos na classe passada sobre o pré-milenismo, né? E hoje nós vamos estudar sobre o pós-milenismo e na última classe vamos estudar sobre o amilenismo. E o que cada uma dessas posições de interpretação teológica creem e definem como seu ponto de fé, de crença a respeito desse assunto, né? Então, nós que estamos estudando, estamos vendo as três posições existentes em cada uma dessas interpretações teológicas dos assuntos que já vimos. E o milênio não é diferente. Então, nós que já vimos anteriormente o pré-milenismo, é a posição que crê que Cristo há de vir na batalha final do Armagedon, onde Satanás é derrotado e então trancado Satanás com o falso profeta e a besta. Aí então o Senhor Jesus reina por 1000 anos e dá-se início ao milênio, onde ele é o Senhor e Rei sobre toda a terra. E vai ser um tempo de muita prosperidade, um tempo de paz, onde o Senhor Jesus há de reinar e governar de forma literal, né? Como nós assim sabemos. Então, vamos então ver a posição sobre a interpretação chamada pós-milenismo. A posição de interpretação do pós-milenismo afirma que a volta de Cristo ocorrerá depois do milênio. Então, você percebe que o pré-milenismo crê e defende a posição que Jesus há de vir para dar início ao milênio, exatamente no final da grande tribulação, ao término da batalha do Armagedon, onde o anticristo é derrotado e
os seus seguidores. Assim, então, Satanás é trancado por 1000 anos no abismo e o Senhor Jesus começa imediatamente o reinado do milênio. Então, é o pré-milenismo. A posição do pós-milenismo já é um pouco diferente, né? Eles consideram que a presença espiritual de Cristo e a sua plena manifestação se dará através da igreja em um tempo de apogeu espiritual, seguido de uma grande manifestação satânica. Ou seja, a posição do pós-milenismo, eles acreditam que nós vamos ter sim, e isso ocorrerá de que maneira? O milênio será considerado como a presença espiritual de Cristo em toda a sua manifestação e plenitude, e se dará através da igreja em um tempo espiritual, seguido, então, depois de uma grande manifestação satânica. Então, eles creem que esse tempo do milênio ainda há de acontecer com Cristo reinando de forma em toda a sua plenitude, mas com a igreja presente com ele também nesse momento, para depois, então, acontecer, segundo eles, essa grande manifestação satânica, maligna, né? Seria uma perspectiva dos últimos tempos que o reino de Deus se estenderia sobre a face da terra através da pregação do Evangelho e da obra salvífica do Espírito Santo. E o retorno de Cristo se daria após um período de justiça e paz, comumente chamado de milênio. Ou seja, então eles creem que antes de Jesus reinar no período do milênio, eles creem que antes do milênio haverá uma grande manifestação do poder de Deus, o reino de Deus se estenderá sobre toda a terra, haverá uma grande manifestação salvífica através da obra do Espírito Santo, e então, depois dessa grande manifestação salvífica, dessa grande atuação da igreja em toda a sua plenitude espiritual, aí então viria o milênio. Então, eles creem que ainda haverá um tempo de plenitude espiritual, de propagação do reino de uma forma mais forte, e a igreja ainda estaria envolvida nessa missão. Então, com a propagação do evangelho, o crescimento do reino de Deus na terra, a obra do Espírito Santo, e eles creem que será um tempo em que todos serão salvos. Eles creem dessa forma. E por todos serem salvos, haverá a transformação do caráter de uma forma plena, né? O mal não será exterminado, mas reduzido. Então, com isso, haverá um tempo de paz e prosperidade. Então, o pós-milenismo, eles creem dessa forma, né? Que o milênio há de acontecer, sim, mas depois de um tempo de uma grande manifestação do poder de Deus através da igreja, através da pregação do evangelho, através da expansão do reino de Deus na terra, através da conversão das pessoas, e com essa conversão das pessoas a Cristo, haveria uma transformação de caráter das pessoas. Então, o mal não seria exterminado totalmente, mas reduzido devido à transformação do caráter das pessoas, onde eles creem que a maior parte, ou quase todos, seriam salvos em Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo e da manifestação salvífica, salvífica, através da pregação do Evangelho. Então, depois de tudo isso, aí então eles creem que tudo estará pronto e preparado para dar-se início ao milênio, né? Então, a interpretação
pós-milenista, eles creem mais ou menos dessa forma. Enquanto isso é uma posição pessoal minha, ok? Uma posição pessoal minha. Eu creio que nós estamos caminhando para o início do reinado do anticristo, e antes do início do reinado do anticristo. Isso é, eu creio, ok? A minha posição. Antes do reinado do anticristo, a igreja é arrebatada aos céus, vai estar com o Senhor, dá-se início aos 7 anos de grande tribulação e reinado do anticristo, e ao final dos 7 anos, tem-se então a batalha do Armagedon, onde os governos do mundo, com as suas potências bélicas, eles são acionados, convocados por aqueles demônios que convencem eles a se unirem ao anticristo, e aí trava-se a batalha. Jesus vem com o seu exército celestial e derrota o anticristo, Satanás é aprisionado, e aí então dá-se início ao milênio. Então essa é a minha posição com relação ao milênio. Então eu sou um pré-milenista, ok? Eu creio que o milênio há de dar-se logo após a derrota de Satanás e a sua prisão no abismo, e aí começa o período do milênio, ok? Mas tem muitas pessoas que já vão mais por esse caminho, achando que o milênio vai acontecer sim, mas depois de um tempo onde o evangelho vai expandir, a pregação da palavra, a igreja vai atuar de forma mais forte, positiva, e com isso, muitas pessoas, ou quase todas, segundo eles creem, vão se converter a Cristo, e por haver essa conversão, o caráter das pessoas será transformado, então elas serão melhores, e por serem melhores, haverá então um tempo de mais justiça, de mais paz e de mais prosperidade, ok? Então é assim que eles creem. Seguindo, a atividade ministerial da igreja resultará em um mundo mais pacífico, próspero e temente a Deus. Ainda que a maldade não seja erradicada completamente, se reduzirá ao mínimo, graças à influência moral e espiritual do povo cristão. Muitos problemas de ordem social, econômica e educativa serão resolvidos durante esse período. Então, é dessa forma que eles creem. Por haver uma atividade ministerial da igreja de uma forma mais atuante, de uma forma mais positiva, de uma forma mais poderosa, isso há de resultar o quê? Um mundo mais pacífico devido à conversão massiva das pessoas. Então, com essa conversão massiva das pessoas, o mundo se tornará mais pacífico, próspero e temente a Deus. É como eles creem. A maldade não será erradicada completamente, mas ela será reduzida ao mínimo graças à influência moral e espiritual do povo cristão. Muitos problemas de ordem social, econômica e educativa serão resolvidos durante esse período. Então, os pós-milenistas creem que dessa forma se dará, ou seja, que essas coisas de fato acontecerão segundo aquilo que eles creem, defendem e posicionam-se com relação a isso, ok? Então, por haver uma conversão massiva das pessoas, transformação de caráter, a expansão do reino, o crescimento da igreja, o mundo será mais pacífico, será mais justo, terá mais prosperidade, porque esses problemas que hoje afetam o mundo todo de ordem educativa, econômica e social, serão todos eles solucionados, né? E a gente sabe que, segundo aquilo que mais se prediz acerca desses acontecimentos,
é que esses problemas serão, sim, solucionados. Mas durante a grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio do anticristo, aonde ele alcançará maior popularidade, por ele conseguir um acordo de paz com muitas nações, por muitas coisas começarem a acontecer aparentemente boas. Então, ele vai conseguir cativar muitos seguidores para ele durante o... Mas os pós-milenistas não, eles creem que isso ainda se dará durante essa dispensação que nós estamos vivendo na Terra como igreja. Então, eles acham que a igreja vai ter, sim, um papel tremendo para que essas coisas aconteçam, ok? Essa é a forma com que eles creem. Vamos lá. Os pós-milenistas, eles creem que o período do tempo do reino de Cristo não será limitado a 1000 anos, pois consideram que este número é apenas simbólico, pois a prosperidade espiritual virá por meio de fatores que já estão no mundo. Então, outra coisa, eles creem que esse período de tempo do reinado de Cristo não é um período limitado, né? E eles acreditam que não é um período limitado de 1000 anos, porque eles consideram este número apenas como um número simbólico, né? Pois a prosperidade espiritual virá por meio de fatores que já estão no mundo. E se nós olharmos bem a palavra do Senhor, pelos acontecimentos dos quais nós já estamos vendo no mundo inteiro, onde a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, nós estamos caminhando mais para o esfriamento do amor do que realmente através dessa manifestação vir um tempo melhor. A gente sabe que a Bíblia descreve que as coisas daqui por diante não serão melhores, pelo contrário, elas serão piores, as coisas vão se dificultarem mais. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 24, como sinais do final dos tempos, enfermidades, catástrofes como terremotos, tsunamis, furacões e muitas coisas, vulcões que vão entrar em erupção. Então, a Bíblia fala dessas coisas todas, fenômenos naturais que vão acontecer, que a Bíblia define como não é ainda o fim, é o princípio das dores. Então, a gente sabe que, pelo andar dos acontecimentos, a gente sabe que o que mais se alinha é crer no pré-milenismo, ou seja, que o mundo está caminhando para um tempo em que Jesus virá, né, após o reinado do anticristo, ele virá e aí então há de se começar o milênio. Então ele já crê diferente, ele acha que o tempo desse reinado de Cristo não é um tempo limitado, como se diz aqui, 1000 anos, e eles creem que é apenas um número simbólico, porque a prosperidade espiritual virá por meio de fatores que já estão no mundo. Bom, é como eles creem. Bom, seguindo. Alguns pensam que este tempo é algo ainda para futuro, enquanto que outros creem que já começou com a primeira vinda de Cristo e continuará até que o evangelho seja pregado a todos os habitantes da terra, para que sejam salvos. Com isso, a transformação do caráter das pessoas produzirá um tempo de vida melhor para todos. Isso seria magnífico, né? Se realmente isso ocorresse, né? Com o expandir da pregação da palavra, né? As pessoas realmente se convertessem, tivessem os seus caráteres transformados, então realmente nós teríamos um mundo mais justo, teríamos um mundo mais piedoso, teríamos um mundo mais próspero, né? Porque o mal não seria eliminado de todo, mas seria restringido devido à transformação
do caráter das pessoas através da salvação. E eles creem que esse período, na verdade, ele já começou desde o momento em que Jesus veio. Então, eles creem que nós já estamos vivendo essa plenitude, né? E estamos caminhando para algo ainda muito maior, que seria a pregação mais forte do Evangelho, expansão do reino, vidas se convertendo, multidões se achegando a Cristo, caráter transformado, vida transformada, e com isso o mundo seria mais justo, pacífico e próspero, segundo eles creem, né? Então eles acham que esse período, como eles dizem, milênio, que não é um período de tempo determinado, eles creem que o milênio é um tempo simbólico, então eles acham que esse tempo do qual se fala na Bíblia, milênio, ele já iniciou desde o momento que Jesus veio e deu-se na cruz em sacrifício para a salvação de todo aquele que crê. E se nós fôssemos olhar realmente o curso da história, nós vamos ver que Jesus já veio há 12.000 anos atrás, muito já se pregou do Evangelho, e quantas pessoas ainda hoje resistem a aceitarem o Evangelho de Cristo, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, essa interpretação, essa linha de interpretação sobre o milênio, ela é um pouco meio, para mim, no meu ponto de vista, como eu já tenho um posicionamento definido, né? Eu já tenho um posicionamento definido, isso para mim é meio estranho em relação ao que nós estamos vendo, em relação ao que nós estamos vivendo. Quantos cristãos que você conhece que hoje, que já estiveram na casa de Deus, hoje estão fora? Quantas pessoas que já foram envolvidas na obra de Deus e esfriaram na fé? Então, se essa plenitude realmente estivesse acontecendo, a igreja era para estar vivendo o seu tempo máximo de conversão, de batismo nas águas, de crescimento, de tudo isso. E não é bem o que nós estamos vendo, pelo contrário. É o que nós estamos vendo hoje, é o que a Bíblia diz, a apostasia. Muitos estão se afastando, esfriando na fé, embora o evangelho continue a ser pregado. Mas eles creem que durante essa dispensação que eu e você ainda estamos vivendo aqui na Terra, a igreja ainda vai virar essa situação. De que maneira? O evangelho sendo pregado, vidas sendo salvas, alcançadas, transformadas, caráteres transformados, e com isso, então, o mundo será melhor. Assim, dessa forma é que eles creem, né? E que isso já começou desde a vinda do Senhor Jesus, quando ele veio por primeira vez e deu-se na cruz em sacrifício para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É o ato de amor e graça e misericórdia de Deus para a salvação. Então, eles creem que nós já estamos vivendo esse tempo e que o milênio é um número fictício, simbólico, e que nós já estamos vivendo isso. Agora, você vai me perguntar, pastor, mas por que eles creem dessa forma? Em que se apoiam? Você percebe que até agora a gente não leu nenhuma referência bíblica, mas vamos começar a ler a partir de agora, ok? Vamos lá. No final desta era dourada, né, como eles assim dizem, no final desta era dourada, Cristo então virá, pois a conversão massiva das pessoas se deu devido à pregação universal do Evangelho, durante a presente dispensação que o Senhor Jesus ordenou e que é o quê? A grande comissão. Então, devido ao fato de Jesus ter ordenado a grande comissão para que eles saíssem e pregassem o evangelho a toda criatura, eles então creem que por se pregar o evangelho, todos se converterão, todos serão salvos, viveremos uma era dourada, maravilhosa, onde a igreja viverá o seu tempo de plenitude, e quando tudo estiver maravilhoso, então tudo está pronto para Jesus voltar, né? É o que assim eles dizem e creem. Então, vamos lá, a nossa primeira referência bíblica, e você vai entender por que
que eles creem que nós já estamos vivendo esse tempo de plenitude e que o mundo vai ser melhor, né? Segundo eles, por causa da pregação que foi ordenada pelo Senhor Jesus na grande comissão. Se você for comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, vamos lá, Mateus, capítulo 28, versículo de 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo de 18 a 20. Essa é a razão porque eles creem que nós já estamos vivendo esse tempo de plenitude, era dourada, porque o Senhor enviou a todos para pregar o Evangelho e esse Evangelho continua sendo pregado de acordo com aquilo que ele determinou, chamado da grande comissão. Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se de quem? Dos discípulos, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, um termo de mandamento, ou seja, de ordenança. Ide, portanto, fazei discípulos, uma missão de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, devido a isso, eles creem que esse tempo já começou, que nós já estamos vivendo essa plenitude, porque o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, as pessoas estão se convertendo e vão se converter cada vez mais, né? O caráter de muitos vão ser transformados, né? E através do ensinamento da palavra de Deus, as pessoas vão se manterem firmes e fiéis àquilo que ouvem e que aprendem do Senhor Jesus, né? Então, devido a isso, essa palavra de Jesus, esse termo que Jesus usou de mandamento, de ordenança, ide com uma missão. Qual é a missão? Fazer discípulos. Então, segundo eles, eles creem que essa é a missão, e é mesmo a missão da igreja, não é só pregar, mas também ensinar e fazer discípulos, seguidores de Cristo. E eles creem que por causa disso, o Senhor Jesus, ele foi bem claro: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo. Então, nós sabemos que nós não estamos sós, nós temos o Espírito Santo conosco, claro, sabemos disso. O Evangelho continua sendo pregado, o reino continua sendo anunciado, mas a condição de aceitar o Evangelho e se converter a Cristo ainda é, até hoje, uma decisão onde as pessoas tomam por livre-arbítrio, né? Deus não obriga ninguém a seguir a Ele ou crer nele. É uma decisão que nós temos que tomar. É uma escolha, é um livre-arbítrio que o Senhor nos dá, ok? Então, para que você então saiba, eu sou da linha do livre-arbítrio, ok? Não creio em predestinação nem eleição, porque a palavra diz que ele enviou o Filho para todos, para que todos aqueles que creem. Então, para mim, a condição para ser salvo é crer. E para crer, eu tenho que ter uma escolha, uma decisão. Por isso, eu me alinho mais com o livre-arbítrio. Essa é a minha posição definida, livre-arbítrio. Não sou por eleição nem por predestinação, ok? Sou por livre-arbítrio. Aceita-se a Cristo, sua palavra e seu evangelho por escolha. Conhecemos a verdade e ela então nos libertará dos nossos pecados, ok? Vamos lá. Aleluia. Seguindo, o pós-milenismo dá uma grande ênfase à universalidade da obra redentora de Cristo e creem que a imensa maioria das pessoas serão salvas. Depois, então, Cristo será rei sobre toda a terra. Então, eles creem que, em parte, até procede, né? Porque a gente sabe que Cristo vai ser realmente rei sobre toda a terra durante o milênio, onde o milênio terá sua sede em Jerusalém. A gente sabe disso.
o reinado do Senhor Jesus. A sede do governo de Cristo será Jerusalém, né? Então, nós estamos caminhando para lá, mas eles creem que, devido à ênfase na universalidade da obra redentora de Cristo, e a maioria das pessoas sendo salvas, aí então, depois disso, Cristo será rei sobre toda a terra. E por que eles creem assim? Vamos lá. Vamos ler lá Salmo 47, versículo 2. Se você quer anotar para ler depois, ou para guardar como informação. Salmo 47, versículo 2, é a primeira leitura bíblica que vamos fazer. Salmo 47, versículo 2. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. A palavra diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e o grande rei sobre toda a terra. Ok, eu acredito também, eu creio também que ele vai ser o rei sobre toda a terra. Mas onde, quando? No período em que o milênio for estabelecido na terra, tendo sua sede de governo em Jerusalém, onde Jesus será governador, rei sobre todas as nações, ok? Então, eles apoiam-se por aí, né? Então, eles creem que depois da pregação, da conversão de muitos sendo salvos, aí então tudo está pronto para Jesus vir e estabelecer então o milênio para que ele seja rei sobre toda a terra, né? Ok, então a segunda que eu gostaria de ler com os irmãos está lá em Zacarias, livro de Zacarias. Vamos lá, profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, do verso 9 e verso 10, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Ok? Eu creio que essa passagem refere-se ao momento em que foi anunciado que Jesus realmente viria como filho de Deus, né, entrando na cidade, né, como entrou, montado no jumentinho, sendo aclamado. Mas para estabelecer o início do seu ministério, né, proclamando o quê? A salvação, mostrando a necessidade do arrependimento, mostrando a necessidade da conversão a Cristo. Tanto é que Jesus usou essas palavras: o meu reino não é deste mundo. Por que ele usou? Porque os judeus, por estarem sendo perseguidos e oprimidos pelos romanos, eles tinham em mente que aquele rei que havia sido profetizado e anunciado anteriormente, ele viria para dar a eles o escape e o livramento do domínio opressor do governo romano. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos livrar do domínio das forças espirituais do mal, do nosso inimigo que é Satanás, onde nós em pecado estávamos já condenados e caminhando para a condenação eterna. Então, quando ele veio e estabelece o seu reino, ele estabelece sim o seu reino na terra, mas para quê? Dar início ao seu ministério, pregar a palavra, fazer curas, milagres, prodígios, maravilha, selecionar os discípulos que dariam continuidade à sua obra, né? Então, isso aqui, ao qual eles acham, creem e defendem que isso se refere a esse tempo de plenitude, por isso eles creem que esse tempo já começou, isso realmente já aconteceu. Você lembra que Jesus foi aclamado quando entrou na cidade, com aquelas palmas, aquelas acenações, aquela multidão
enlouquecida, acenando a Cristo, recebendo a Cristo, aquela festa. E o mesmo povo que aclamou a Cristo na sua chegada, logo daqui a pouco estava dizendo: crucifica Cristo e solte a Barrabás. Então, isso aqui realmente já aconteceu. Ele já veio, entrou na cidade montado num jumentinho, ok. Ou já cumpriu com isso, com essa profecia? Sim, cumpriu. A partir daí, então, a dispensação da graça foi liberada para todo aquele que crê. A salvação é um dom de Deus, não por merecimento, mas por sua graça e misericórdia. Então, essa salvação foi liberada através do sacrifício de Jesus. E uma vez que ele deu início, isso está caminhando até os dias que nós estamos vivendo. E isso vai terminar quando? No momento em que a igreja for arrebatada, não haverá mais a ação do Espírito Santo nas pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. E durante os 7 anos da grande tribulação, você lembra que nós já estudamos sobre isso, Deus vai selar os 144 mil que vão estar pregando as nações durante o tempo da grande tribulação. Haverá possibilidade de salvação? Sim. De que maneira? Uma vez que as pessoas renunciem o anticristo, não aceitem a sua marca. Muitos aí serão perseguidos, serão mortos. De que maneira? Decapitados. Muitos serão mortos, decapitados. E esses, então, serão salvos. Então, ainda haverá esse tempo. Mas a gente crê que isso está... Nós estamos caminhando para quê? Para o arrebatamento da igreja e para o início do reinado do anticristo. 7 anos de grande tribulação, final dos 7 anos, batalha do Armagedon, derrota de Satanás, lançado no abismo é lacrado pelo anjo. O anjo não só lança Satanás, mas a Bíblia diz que ele traz a corrente a Satanás, lança ele no abismo, o abismo é selado para que ele de lá não saia por 1000 anos. E aí, então, começa o milênio. Então, minha posição já definida, independente da opinião de qualquer um, já é essa. É assim que eu creio, ok? Então, a minha posição já é essa, definida. Eu sou um pré-milenista, ok? Mas tem os pós-milenistas, a gente até respeita, não discute o assunto, porque isso não leva a nada, Mas a gente está aqui para estudar, para saber, para aprender. Então, você sabe o que crê o pós-milenista e o que crê o pré-milenista. E o amilenista, nós vamos ver na próxima classe. Uma outra leitura bíblica eu quero fazer com os irmãos nesta noite, por favor. Abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz aí a palavra do Senhor, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Diz assim: depois destas coisas, está escrevendo João sobre a visão que havia recebido do Senhor, Ele diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então, João está aqui referindo-se o quê? A visão da igreja glorificada, da igreja arrebatada, os santos do Senhor que serão levados à presença de Deus. Ele diz aqui, uma grande multidão que não se podia enumerar. De onde eles vêm? De todos os povos, nações, tribos, línguas diferentes. Em pé diante de quem? Diante do Senhor, diante do Cordeiro no trono. Como estavam vestidos? Vestiduras brancas, E clamavam em grande voz, adorando ao Senhor, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, ok? Então, eles creem que esse tempo vai ocorrer exatamente
durante esse momento que nós estamos vivendo, da dispensação onde nós estamos, que é a dispensação da graça. Ok, em parte sim. Por quê? Com a dispensação da graça e com a pregação do Evangelho, claro que vidas estão sendo transformadas, alcançadas, pessoas estão sendo salvas no mundo inteiro. E se permanecerem, outro ponto, se permanecerem na presença do Senhor até aquele grande dia, né? Irão então ser encontrados no livro da vida e serão então arrebatados aos céus para estarem na presença do Senhor. Então, essa grande multidão vinda de várias tribos, nações e línguas, é devido a isso. O evangelho hoje está sendo pregado no mundo inteiro, né? Nós temos, inclusive, um pastor que nós apoiamos ele com uma oferta de missões, que está fazendo um trabalho lá na Colômbia, e ele vai pregar o evangelho numa tribo de índio, porque ele e a esposa falam o dialeto dessa tribo indígena. Altaguaíra é o nome do lugar, Altaguaíra, na Colômbia. Então, ele vai com a esposa, ele aluga um caminhão, bota os irmãos em cima da carroceria do caminhão, viaja horas pelas estradas de chão para pregar o evangelho a essa tribo indígena. E muitos desses indígenas estão se convertendo. Então, o que nós estamos vendo aqui é o que a palavra está dizendo. Essa grande multidão é o que há de se apresentar diante do Senhor, vindas de onde? De várias partes do mundo, de povos, línguas e nações diferentes. Através de quê? Da pregação do Evangelho. Mas eles creem que isso se dará, ou seja, tudo isso vai acontecer antes do Senhor Jesus, né, reinar no período que nós chamamos de milênio, porque eles creem que o milênio já está ocorrendo, já estamos vivendo ele, desde o momento da vinda de Jesus até esse momento onde a expansão do reino, a pregação do evangelho, a transformar de vidas e caráter e tudo mais, o mundo vai caminhar para um tempo mais justo, de paz, de prosperidade, e justiça e tudo mais. Então, por isso eles creem dessa forma, né? Então, por isso são chamados de pós-milenistas, né? Aleluia, porque eles acham que eles já estão vivendo o milênio, porque o milênio para eles não existe, é apenas um termo simbólico, porque o reino de Cristo para eles não está limitado a tempo, não está limitado a esse número de 1000 anos, segundo eles. Então, isso já está acontecendo. Então, essa é a posição pós-milenista. Apesar da perspectiva humana que creem que as forças do mal predominam, os pós-milenistas creem que haverá um intervalo de períodos de avivamento que resulte em grande progresso espiritual. Então, os pós-milenistas, eles creem que, ainda que hajam, como a gente sabe que há, a manifestação das forças do mal que predominam, né, como Paulo escreve, atuam nas regiões celestes, opositoras a tudo aquilo que se chama Cristo, ou seja, toda a obra de Deus, a mim e a você, inclusive, eles creem que durante essa caminhada que nós estamos, durante essa dispensação, haverá momentos, ou seja, haverá períodos que um grande avivamento será derramado. E com esse grande avivamento, haverá um grande progresso espiritual. Por isso, eles creem que tudo vai estar indo, caminhando para algo melhor do que nós estamos vivendo hoje, né? Assim eles creem, ok? Então, é dessa forma. Por quê? Porque mesmo com todas as oposições que nós enfrentamos, espirituais, para fazer a obra de Deus, eles creem que Deus, ele há de prover intervalos de grande avivamento, né? E esses grandes avivamentos trarão como resultado grande progresso espiritual, ok? Eu já parto de um princípio que avivamento é fruto de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, de vida de oração.
E eu parto do princípio que avivamento é pessoal. É pessoal, né? Eu posso estar avivado e ter 10 do meu lado apagado. Por quê? Independe do meu avivamento. Porque o avivamento é você e Deus no seu relacionamento pessoal com Ele. Na leitura bíblica, na oração, na ida à igreja, no ouvir da palavra, no estudar a palavra. Ou seja, é um progresso contínuo. Ou seja, é aquela brasa que nunca se afasta da fogueira. Ela está sempre acesa. Ela está sempre queimando, ok? A Bíblia diz assim: a boca fala daquilo cujo coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, o que você vai ter prazer em falar vai ser de Deus. Agora tem muita gente aí enchendo o coração de tanta besteira e quando fala, acaba falando besteira também, né? Então, eu creio na dispensação de Deus, se Ele quiser fazer, sim, Ele é poderoso, pode fazer. Agora, eu não sou muito adepto a esses movimentos avivalistas, que hoje em dia está muito em moda. Vamos trazer o pregador X, o pregador Y, porque vai dar uma reviravolta e tal. Se fosse um avivamento real, esse avivamento iria perdurar. Amém? Agora é uma coisa de emoções, mexe com as emoções das pessoas, pula, salta, dá rodopio e daqui a pouco está com a vida da mesma forma. E, mais importante, não houve uma transformação de caráter, porque a maior evidência da salvação em alguém é a transformação do caráter. Aquilo que aconteceu com Zaqueu. Senhor, naquilo que eu tenho defraudado alguém, eu prometo restituir 4 vezes mais. Houve uma transformação de caráter. Avivamento, para mim, é transformação de caráter, vida na presença de Deus, comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse negócio de pula daqui, roda dali, salta de cá, isso aí é mexer com as emoções. Mexer com as emoções. Tem muita gente hoje ganhando dinheiro fazendo isso, ok? Mas avivamento, para mim, é relacionamento com Deus. Você pode fazer parte de uma igreja avivada, mas se você não tem relacionamento com Deus, comunhão com Deus, leitura da palavra, vida de oração, você vai ser sempre um crente apagado, né? Então, preste atenção. Avivamento é relacionamento, intimidade com Deus, leitura da palavra, vida de oração. Isso é o verdadeiro avivamento, ok? Então, irmãos, que Deus assim nos abençoe. Nós finalizamos hoje a posição pós-milenista. Eu respeito a sua posição com relação a esses assuntos, tanto é que eu não gosto de discutir esses assuntos. Quando eu estava fazendo curso aqui de teologia, no CBS, a minha classe, a maioria eram pastores, e esses assuntos eram um problema tremendo, porque cada um defende um ponto. Eu prefiro ter o meu e ficar com o meu e não quero discutir com ninguém. Cada um crê da maneira que acha melhor. Mas eu tenho um posicionamento definido, não vou mudar nisso, né? Até a volta do Senhor Jesus, ou que Ele me leve para junto dele. Ok? Então, respeito a opinião de cada um de vocês, mas nós estamos aqui não para discutir opiniões, mas para aprendermos acerca dos posicionamentos teológicos que existem acerca desses posicionamentos dos tempos finais, que é arrebatamento, grande tribulação, milênio e juízo final, ok? Então, na próxima aula, que será terça-feira que vem, 7h30, nós vamos começar a nossa classe e vamos falar da última postura sobre o milênio, que é o amilenismo. Se você não sabe o que é, então venha para a classe na próxima semana e você vai sair daqui afiado em nome de Jesus. Irmãos, temos aqui um tempo. Se há alguma pergunta, algum comentário, você fique à vontade. Vamos, se você tem algo a comentar, tem algo a acrescentar, ok? Fique à vontade. Nós temos aqui algum tempinho para você ter esse tempo de abrir o coração e falar alguma coisa. Alô? Amém, irmãos? Ninguém quer falar nada hoje?
Boa noite, pastor. Aqui é Orminda, tudo bem? Olá, minha irmã. Boa noite, a paz. Tudo bem? Boa noite, Boa pastor. noite, tudo bom? Boa noite. Temos um grupo muito bom hoje, graças a Deus. Estou vendo aí muitos irmãos, né, conosco. Sim, que bom. Um tema sempre muito, muito importante, o pastor trazendo, e também concordo com o pastor que nós estamos fazendo, é uma explanação das diferenças, né? E a gente bem de acordo com isso. Sim. Eu entendi que quando vem a palavra milênio, é aquele tempo que acho que foi em Isaías que estava escrito, onde o leão e o cordeiro estavam juntos. Sim, exatamente. Então, o que eu não estou querendo discordar, igual o pastor falou, nós estamos só ouvindo o que o pós-milenista acredita, mas vou ser assim, sincera no que eu estava pensando. Como que uma pessoa pode pensar que nós já estamos vivendo um milênio se você não pode deixar o gato e o cachorro juntos? Não todas as vezes, mas não, alguns sim, né? Treinados ou acostumados. Mas assim, um leão e uma criança, ou um leão e um cordeiro, né? Sim, então, isso aí, só de pensar nisso, eu também tenho essa visão de que não poderia ser o pós-milenista, né? Por isso. Mas a explanação do pastor, muito boa, obrigada. Amém, que bom. É aquilo que a gente está conversando, a gente está conversando, está estudando, está aprendendo, mas respeitando o posicionamento de cada um, né? Mas, segundo aquilo que nós estamos vivendo hoje, pelos acontecimentos, fatos, né, que estão ocorrendo, a gente não vê essa linha muito bem encaixada de acordo com os acontecimentos, né? Pelo contrário, a gente vê ela bem fora, né? Bem fora. Mas é isso. Mas o amilenismo já é outro posicionamento que a gente vai ver na última aula, na próxima terça-feira. E aí a gente vai tomar um break, vai dar um descanso, e na segunda terça-feira de janeiro a gente volta já com o assunto sobre o juízo final, ok? Ok. Amém, irmãos? Alguma Amém, pergunta? senhor. Pastor, Fala, André. Não, só dando amém. 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 Fala, Ominda, o que você queria falar? Acho que foi a Fatinha, pastor. Eu estava caladinha aqui. Patinha? Cadê ela? Ela ainda está aí? Estou aqui, pastor. Não, eu estou aqui quietinha, dizendo amém também. Amém. Isso aí. Não, mas é interessante. O assunto é um assunto muito bom e para a gente aprender junto e estar a par daquilo que a Bíblia fala sobre o que está por vir, né? Então, é bem interessante. Sempre aprender da Bíblia é muito bom e muito importante. Eu queria falar com os irmãos hoje que eu tenho a minha irmã de carne, né? Carnal. A minha irmã de sangue. Ruth está presente hoje com a gente que bom. lá do Brasil, a Magalhães? em Ipatim. Ruth Magalhães. Um abraço. Deus abençoe. Tá bom, Mina. Isso é bom, a gente divulgar o link, né, para outras pessoas, né, poderem participar. Eu vi que aquele senhor hoje também estava na classe, que teve na igreja. Alfredo. Ele teve na igreja domingo passado. Hoje eu vi ele que estava na classe, ele aqui também. Ele está aí também, pastor. Que bênção, glória a Deus. Bem-vindo, senhor Valfredo. Bem-vindo, senhor Valfredo. Amém. Então é bom a gente aprender junto a palavra. Amém, irmãos. Então, que Deus abençoe a todos, uma excelente noite, um dia amanhã maravilhoso na presença do Senhor, porque a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Amém. Então, que as misericórdias do Senhor
sejam de forma abundante sobre as nossas vidas amanhã. Amém? Amém. Uma boa noite, grande abraço. Até a Amém. Boa Boa noite, noite. pastor. Boa noite a próxima. todos. Deus lhe Boa abençoe. noite a todos. Amém. Fica com Deus. A paz. A paz. Bye. Paz, Bob. Bye. Ciao. Tchau, tchau.